Fala galerinha, seja bem-vindo à nossa terceira e última aula de embriologia animal. Aqui é o professor Kevin e hoje a gente vai conversar sobre anexos embrionários e o desenvolvimento humano ali, né? Só uns detalhezinhos de desenvolvimento humano, não precisa saber muita coisa também, mas só alguns detalhes que são legais de vocês levarem para as provas de vocês, beleza? O que é um anexo embrionário? Primeiro vamos por partes, né? O que é um anexo? Anexo é algo conectado a uma estrutura central. Então, por exemplo, se eu tenho aqui minha escola, minha sala aqui, e essa minha sala é um prédio principal, certo? Esse prédio principal ele pode ter anexos, que são prédios ou salas secundárias que são conectadas a meu principal, mas elas não são o meu principal. Então, o anexo embrionário é o que está conectado ao meu embrião, certo? Ele não é o embrião, mas ele auxilia o embrião à sobrevivência dele. Então, os anexos embrionários, de fato, são produções embrionárias, tá bom? Kevin, a gente discute sobre anexos embrionários em todos os bichos? Não, a gente só discute eles em cordados. Então a gente vai começar conhecendo todos os anexos embrionários e depois eu digo para você quem tem e quem não tem determinados anexos, que eu acho que fica um pouco mais fácil da gente entender, beleza? Já te adianto, o ovo mais completo, réptil e ave. Então a gente começa falando aqui de um ovo de ave, de um ovo de galinha, igual você tem na tua casa lá, certo? A gente vai começar falando a partir dele, beleza? E a partir daqui a gente vai trocando essa ideia dos anexos e as funções deles, beleza? Então vamos lá. Os anexos embrionários, galera, são justamente essas estruturas que vocês estão vendo aí na sua imagem. Aonde que eu tenho anexos embrionários? Apenas em cordados. Então aqui a gente só discute eles em vertebrados encordados, tranquilo? Toda vez que a gente pensa num anexo embrionário, o que você vai pensar? Você vai pensar que ele vai facilitar a vida do teu embrião. Então, sempre o anexo embrionário, ele está aqui justamente para facilitar o procedimento, a sobrevivência desse meu embrião, certo? E é a partir dele que você vai ter esse embrião de fato se desenvolvendo muito bem, certo? Que anexos embrionários são esses? Então, vamos começar de fora para dentro? Você, por exemplo, já comeu ovo de galinha, certo? Então pensa que você agora vai cozinhar o ovo de galinha, tá? O que significa isso? Você vai colocar o ovo de galinha lá na água fervente e deixar ele cozinhar. Quando você cozinha o ovo de galinha, o que tu vai perceber? Que a parte de fora do ovo de galinha nada mais é do que a casca do ovo. Então, parte mais externa, casca do ovo. A casca do ovo, ela é uma estrutura que ela vem da mãe. Então, ela é uma estrutura materna. Casca do ovo não é uma estrutura que é produzida pelo embrião. Então a estrutura materna ela acaba calcificando, né, essa região do ovo e essa calcificação ela que vai formar a casca do ovo. É natural que a casca do ovo, galera, ela vai ficando cada vez mais fininha, tá? Então isso aqui é muito comum. Quando você tem o ovo, a partir do desenvolvimento embrionário dele, você vai vendo que o ovo, a casquinha dele, ela vai ficando cada vez mais fininha, certo? E essa casca vai ficando cada vez mais fininha por quê? Porque o embrião, ele acaba meio que pegando essa cálcio ali do ovo, da casca, para a sobrevivência dele, para conseguir desenvolver a própria estrutura do indivíduo, tá bom? Então essa casca do ovo ela é bem interessante nesse aspecto, certo? Dentro da casca do ovo, vamos lá, você começa a descascar o ovo, o que tu vai ter? Tu vai ter uma pelezinha bem fininha. Essa pelezinha bem fininha é o que nós chamamos de córion, tá? O córeo ou corion, tanto faz, ele serve para duas coisas. Primeiro, ele serve a proteção, porque ele é um revestimento externo, então ele serve a proteção daquele indivíduo, né? Que é inclusive, desculpa, a função da casca, né? A função da casca é proteção, mas ele também serve para fazer o córion as trocas gasosas. Vale lembrar, queridos, que a casca do ovo ela é uma casca porosa, ela precisa de espaço, ela precisa de poros para que o gás ele consiga ultrapassar por essa casca, certo? Então o que você vai perceber? Que no córeo você vai ter justamente, né, essa estrutura que vai conseguir conectar essas trocas gasosas junto com o embrião. Kevin é o único que participa das trocas gasosas? Não. Normalmente você tem a fusão do córion com o alantoide, formando o que nós chamamos de alantocório. E o alantocório é justamente que vai trazer essa fusão entre esses carinhas aqui. Então o alantoide também serve para trocas gasosas. Além disso, o alantoide vai ser onde eu vou ter as excretas sendo guardadas, beleza? Então as excretas elas são guardadas justamente lá no alantoide, então é ele que vai guardar as excretas do cara.
Você vai ter o saco vitelínico, lembra do vitelo, lá da nossa primeira aula de embriologia? O vitelo é o local onde fica a substância nutritiva, tá? Então aqui o saco vitelínico, ele vai servir para nutrição do meu embrião. É a partir dali que você vai ter a nutrição. Você vai ter o cordão umbilical, que é o que vai conectar o embrião a essas estruturas de saco vitelínico e de alantoide, para ele conseguir liberar as excretas dele, ele conseguir comer ali e, além disso, conseguir absorver os gases dele. E você vai ter uma cavidade chamada de cavidade amniótica ou âmnio. O âmnio, ele fica normalmente ao redor do embrião. Então, o âmnio ele começa aqui, ele vai se estendendo ao redor do embrião como um todo, certo? A cavidade amniótica ou âmnio, ele guarda no interior dele um líquido chamado de líquido amniótico, que é super importante para os indivíduos que são terrestres, tá? Por quê? O líquido amniótico, ele que vai evitar a desidratação do embrião. Então, no momento em que a gente para de reproduzir na água e começa a reproduzir na terra, a gente sabe que desidratação é uma coisa, né, que vai acontecer. E aí, para evitar essa desidratação, você tem essa cavidade amniótica, você tem esse líquido. Além disso, a cavidade amniótica também serve como uma proteção mecânica. Tá? Então, a gente pode falar de proteção hídrica, evitando a desidratação, mas também uma proteção mecânica do indivíduo, certo? Evitando o choque mecânico, porque a água acaba absorvendo bastante desse impacto, beleza? Muitas coisas ao redor do embrião, né, para ele ficar bem. Mas o que a gente percebe, queridos? Que quando a gente analisa essa estrutura como um todo, evidentemente que isso aqui não vai ter em todos os indivíduos, tá? Por quê? Vamos pensar comigo. Se eu tenho peixe anfíbio, o peixe anfíbio, eles reproduzem dentro da água. Então o ovinho dele fica dentro da água. Se o ovo dele fica dentro da água, tu concorda comigo que ele tem várias coisas que não é difícil para ele? Por exemplo, quando eu estou dentro da água, eu preciso evitar a desidratação? Eu preciso disso aqui? Não. Então a cavidade amniótica não existe. Dentro da água você não tem muitos impactos, então o ovo não precisa de casca. Dentro da água, eu não tenho, né, que fazer as trocas gasosas nem guardar as excretas. Porque se o embrião joga as excretas para fora do corpo, a excreta vai para a água e a água leva a excreta embora, certo? E se as trocas gasosas elas acontecem, né, através da água, a água ela já está vindo com gás, então não precisa de nada ali para ele. Então, basicamente, a única coisa que o embrião vai precisar é de alimento. Certo? Então o que tu percebe? O peixe, o anfíbio, o ovo dele só tem saco vitelínico, só tem a estrutura que serve para nutrição dos caras, beleza? A partir de répteis, você começa a ter um grupo que ele reproduz fora da água, ele reproduz no ambiente terrestre. E aí você começa a ter o que a gente chama de amniotas, que são os indivíduos que possuem âmnio. Legal? Então, os amniócitos, que são os indivíduos com âmnio, eles acabam já tendo desenvolvimento tanto de âmnio, como de córeo, como de alantoide, certo? Então, réptil e ave tem um desenvolvimento desse ovo igualzinho a gente viu aqui. Lá nos mamíferos, você tem os mamíferos prototérios, que tem um ovo igual de ave de réptil, mas você tem os mamíferos que são eutérios, que são os mamíferos que têm placenta. Esses mamíferos eles não têm ovo com casca mais e você vai perceber que tanto o alantoide como o córion dele vão ser atrofiados. Eu acho que eu coloquei uma imagem aqui. Coloquei. Então, tanto o alantoide como o córion dele vai ser atrofiado e tu vai perceber que isso vai formar um cordão umbilical bastante espesso, certo? A parte do córion dele, certo? Um saco vitelínico e alantoide atrofiado formando o cordão umbilical. A parte do córion dele, ela vai se unir com o endométrio. E a união do córion mais do endométrio vai formar o que nós chamamos de placenta. Beleza? Que é uma estrutura mista, né? O córion, ele é de origem embrionária e o endométrio, ele é de origem materna. Tá bom? Então, uma questãozinha sobre anexos embrionários, o que ela quer te cobrar? Ela quer te cobrar a função de cada um deles e ela quer te cobrar dentro dos vertebrados quem tem o quê, tá? Então, aonde que esses caras eles estão presentes. Então, isso aqui é super, hiper, mega importante que você saiba, que você leve para as provas de vocês, beleza?
Quando a gente pensa em desenvolvimento humano, galerinha, o que no desenvolvimento humano é legal de você levar para uma prova? O que no desenvolvimento humano é interessante para você? O desenvolvimento humano, ele é um desenvolvimento que ele ocorre em 40 semanas, certo? Então, mais ou menos 9 meses de gestação, certo? Evidentemente que é parto normal e bom e não prematuro de 38 semanas até 42 semanas. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é pegar tudo que a gente estudou em embriologia e tentar colocar isso nas 40 semanas de desenvolvimento humano, certo? Então, o que vai acontecer? A liberação do ovócito, ela é no período que a gente chama de período ovulatório, certo? Então, o período ovulatório, ele normalmente acontece na metade do ciclo menstrual. Então, no 14º dia, seu ciclo é de 28 dias. Mas é claro que a gente tem ciclos menores e ciclos maiores, por isso que a gente coloca ali entre os dias 9 e 16 de um ciclo menstrual. Tudo depende de qual mulher que a gente está falando. A fertilização, normalmente ela vai ocorrer nas primeiras 24 horas após a ovulação, tá? E ali você vai ter a formação do zigoto poucas horas depois, certo? Ali a formação do zigoto, ele já vai começar a clivagem. Então, nas primeiras 36 horas depois da fecundação, você já tem a clivagem acontecendo e formando duas células embrionárias. A partir disso, eu começo a ter mais clivagens até formar a minha mórula, coisa de 5 dias depois. Então, 5 dias após a fecundação, você já tem ali a formação de uma mórula, que é uma estrutura cheia de células menores, certo? Ali você vai ter a formação de uma blástula, que normalmente vai acontecer depois do 5º dia, e essa blástula vai se dirigir até a parte uterina, até a cavidade uterina. Então elas estão lá na tuba uterina e isso vai para a cavidade do útero. Lá na cavidade do útero, essa blástula, que a gente chama de blastocisto, o nome da estrutura como um todo, né? Então blastocisto é um embrião no estágio de blástula, ele vai colar ali na estrutura uterina. Essa colagem na estrutura uterina a gente chama de nidação. Isso vai acontecer entre 8 e 14 dias após a fecundação, certo? Então, de fato, demora um pouquinho até a mulher, de fato, estar grávida, né? Demora ali uns 14 dias. Se você pensar, se eu tenho um ciclo de 28 dias e a minha ovulação ocorre no 14º dia, ele vai nidar até o 28º dia, né? E ali é onde vai começar justamente o beta-HCG a ser produzido e com isso não deixa os hormônios caírem. Resultado disso, a mulher não tem a menstruação esperada no outro dia, legal? Então você começa a ter o atraso menstrual como sendo o sinal ali daquela gravidez, né, acontecendo, certo? Quando a gente tem a formação ali desse sincício trofoblasto, que nada mais é do que a união do endométrio com a parte embrionária, né, com o blastocisto, você começa a ter a formação do que a gente chama de cordão umbilical. Então você vai ter ali os vasos umbilicais, que são vasos do feto, se conectando com os vasos maternos, né? Então essa união dos dois é que vai permitir com que a mãe ela passe oxigênio, passe nutriente, né, ali para aquele bebê como um todo. A partir daquele momento, galera, o que tu vai ter? Tu vai ter aquele bebê, né, praticamente dependente dos nutrientes daquela mãe. Por isso que é tão importante com que a mãe seja extremamente cuidadosa com a alimentação dela, com a ingestão de líquidos, com a ingestão de substâncias tóxicas, porque é isso que vai fazer com que o bebê ou se desenvolva muito bem ou se desenvolva muito mal, tá? Então por isso que é tão importante ali essa saúde materna estar em dia, certo? Uma coisa que pode acontecer e que acontece em vários casos é a formação do que a gente chama de gêmeos. Os gêmeos nada mais são do que múltiplos desenvolvimentos embrionários dentro de um mesmo período. Então, toda vez que no humano a gente só tem um filhote por vez, concorda comigo? Então, o normal da nossa espécie é ter um filhote a cada gestação. Se eu tiver mais de um filhote, eu posso chamar isso de gêmeos. E você tem dois tipos básicos de gêmeos, que são gêmeos univitelinos ou gêmeos bivitelinos, tá? Ou também você pode chamar de monozigóticos, os univitelinos. Monozigóticos. E os bivitelinos você pode chamar de dizigóticos. É outro nome que a gente dá para esses tipos de gêmeos, beleza? Deixa eu até me esconder aqui um pouquinho para vocês conseguirem visualizar. Vamos colocar lá em cima que vai ser melhor. Tá?
Qual que são as diferenças? Nos gêmeos univitelinos primeiro, tá bom? Os gêmeos univitelinos, eles quando acontece uma única fecundação e a partir dessa fecundação você tem a formação de 2 embriões. Então o que vai acontecer? Você tem um espermatozoide e um óvulo fecundado, certo? Só que aí na hora que ele vai fazer a primeira clivagem, ao invés de ele formar um embrião só, ele forma 2 zigotos separados, formando 2 mórulas. E essas 2 mórulas elas vão, acabar se diferenciando em 2 indivíduos. Os gêmeos univitelinos, galera, eles têm exatamente o mesmo DNA. Então a gente fala que eles são clones de DNA. A gente fala que eles têm o mesmo genótipo. Quer ver? Ele pode ter fenótipos diferentes? Pode. O que é fenótipo? É a expressão do genótipo. Então, muitas vezes, os genótipos podem sim se expressar de forma diferente. E aí você tem as diferenças entre os gêmeos univitelinos ou monozigóticos, né? Que são justamente pintas que podem aparecer em locais diferentes, desenvolvimento muscular, desenvolvimento intestinal. Tudo isso pode aparecer de uma forma diferente. Mas o DNA dele, ele é idêntico, tá? Um do outro. Agora, quando se fala de gêmeos bivitelinos, eles são formados a partir de óvulos diferentes. E o que isso significa? Significa que a gente tem a formação de indivíduos que são distintos, tá? Então, isso é interessante que você saiba. Presta atenção. Quando se fala de indivíduos bivitelinos, bivitelinos não necessariamente possuem o mesmo DNA, porque a fecundação deles são diferentes. E já que a fecundação deles são diferentes, você tem aqui DNAs diferentes. Beleza? Então, toda vez que você pensar em gêmeos bivitelinos, você vai pensar em diferentes DNAs aqui. Então, preste atenção. Se aqui é o mesmo DNA, obrigatoriamente, tem o mesmo sexo. Então, toda vez que a gente pensa em gêmeos bivitelinos, galera, tu vai pensar que os caras, ou univitelinos, desculpa, tu vai pensar que os caras eles têm que ter o mesmo sexo. Agora, nos gêmeos bivitelinos, a fecundação deles é diferente, cara. Então, tu percebe que aqui, você tem um espermatozoide e um ovócito diferente. Só que eles são mais ou menos no mesmo período, tá? Então, nos gêmeos bivitelinos, o que você vai colocar na tua cabeça? Que eles não precisam ser do mesmo sexo. Quer ver, eles podem ser do mesmo sexo? Pode, mas eles não precisam ser. Quer ver, eles podem ser parecidos? Pode. Eles vão ser idênticos? Não, tá? Então, eles vão ter diferenças. Eles vão ser parecidos igual 2 irmãos sem ser gêmeos podem ser parecidos. E eles também podem ser muito diferentes entre si. Então, tudo depende aqui de uma coincidência, legal? Mas eles são indivíduos como se fossem 2 irmãos não gêmeos, beleza? Só que eles nascem ao mesmo tempo, galera. Essa é a grande diferença dos caras que são gêmeos bivitelinos, beleza? Essa imagem é legal porque ela mostra quando que eles vão compartilhar a mesma placenta ou não, né? Então, o que acontece? Nos gêmeos univitelinos, você pode ter uma divisão do embrião antes da anidação, você pode ter uma divisão após a anidação, certo? Que ela é precoce ou tardia. Isso vai diferenciar o quanto que eles compartilham das estruturas uterinas. Então, por exemplo, se você tem uma divisão antes da anidação, cada gêmeo vai ter a sua placenta própria. Então, eles não vão dividir a mesma placenta. Agora, se eu tenho após a anidação, a placenta sempre é única, tá? Então, você vai ter uma placenta só sustentando os dois. Kevin, qual que é a diferença? Não é da placenta que vai vir o nutriente, não é da placenta que vai vir os gases. Então, se eu divido a mesma placenta, eu vou ter esses recursos de uma forma mais limitada. Então, a tendência é que o cara não consiga crescer em larga escala, beleza? Quando a gente analisa essa estrutura como um todo, o que eu quero que vocês pensem? Eu quero que vocês pensem que a placenta sendo dividida, os indivíduos normalmente eles ficam um pouquinho menores, tá bom? Então isso é legal de você saber, perfeito? Isso é super interessante, na verdade, de você saber, beleza? Além disso, galera, o que rola? Quando se fala de desenvolvimento humano,
tá? É interessante que você saiba que quando eu tenho gêmeos, né, bivitelinos ali, você percebe que eles vão, né, ser colocados no útero de uma maneira diferente. Então, nos gêmeos bivitelinos, eles têm placentas individuais, tá bom? Eles não compartilham ali a mesma placenta porque eles acabam nidando de uma forma diferente, tá? Então, isso também é super importante que você saiba, tá, galera? Estão super importantes essas ideiazinhas aqui, tá? Além disso, quando a gente analisa a estrutura do desenvolvimento humano, o que tu vai perceber? O desenvolvimento humano, ele tem diferentes semanas aqui existindo. E para cada semana você tem, né, uma determinada quantidade de desenvolvimento acontecendo. Então isso é legal, isso é uma curiosidade de você entender semana a semana o que o desenvolvimento embrionário é. Então o que tu vai perceber ali, galera? Tu vai perceber que os caras, eles têm o coração sendo produzidos a partir ali da 7ª semana, 8ª semana, e por essa razão que a gente consegue na ultrassom ver os batimentos cardíacos do bebê, né, escutar esses batimentos cardíacos, né? O sistema nervoso central é só a partir da 20ª semana que você vai ter, de fato, o cérebro ali tendo desenvolvimento mais diferenciado, apesar do sistema nervoso ele começar o desenvolvimento dele ainda na 3ª semana, mas ele só finaliza, né, só forma a parte cerebral toda completona realmente a partir ali da 20ª semana. Então o que tu percebe? Qual que é a primeira coisa a se formar? Sistema nervoso central. Depois disso, o que vai se formar? Coração, certo? Depois disso, os membros superiores, até formar o indivíduo como um todo, certo? É interessante também você entender que tem várias camadas até chegar, né, no bebezinho. Então o que tu percebe? Tu percebe aqui, ó, que além da pele da mulher você tem a gordura, a face, o músculo, o peritônio, o útero, o saco amniótico para depois chegar no bebê. Então o bebê ele está muito bem, vamos dizer que cuidado ali naquela região dentro da barriga da mãe, certo? E por fim, galerinha, é legal de saber isso aqui, tá? Mais uma curiosidade do peso que o indivíduo vai ter, né, em cada ali mês de gestação. Então isso aqui é bem legal de você pensar que ele sai de 1 grama até mais ou menos 3,5 kg, né, em 9 meses de gestação. Então o bicho cresce bastante, principalmente a partir do 5º mês, que é onde a placenta ela começa a ficar totalmente formada. Beleza? Galerinha, por hoje é só. Essa é a nossa última aula de embriologia. Um beijo, um queijo para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.